ao Pode Ser Pauta, uma edição especial da Conversa que Vira Pauta. E o episódio de hoje a gente vai conversar com Caroline Cardoso para falar um pouco sobre como a cor também comunica. Carol, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Muito obrigada pelo convite, pela presença aqui de vocês. E eu ouvi também esse monte de gente falando. Ai, muito antes. bom, né? Não é a conversa? Nossa Conversa é Senhora. muito bom, né, gente? É? Café, conversa, a gente estava falando, né? Muito. Doce, sorvete, tá muito Vira bom, pauta, né? tudo. E, então, muito obrigada. E cor, como a gente fala, comunica, né? É um dos principais elementos da comunicação. Quando a gente olha para algum lado, você fala assim, olha, onde que é o ponto de ônibus? Atrás daquele poste azul. Então, cor é um elemento visual perceptivo nos nossos olhos. E, fora isso, também ele entra como um elemento do que a gente quer comunicar através das linhas, das cores, das formas, texturas, uma cor mais suave, uma cor mais clara. Então, ela já forma essa primeira impressão que nós falamos um pouco antes, justamente por conta de ser visualmente atraída no nosso olhar. E os looks que eu estou usando hoje, eu saí para almoçar e troquei de look, vocês viram, né? O look da tarde, a Carol que me deu a sugestão, daí teve algumas pessoas que falaram bem brasileiro, mas a gente queria... Bem. A gente começou o dia, eu estava com um look com uma saia da Zandara, que é um dos apoiadores aqui do evento também, e eu falei, eu preciso usar a minha marca, que é, né, o lilás, que eu acabo tendo aí na Sim. minha paleta de cores o lilás, né? A gente usou com dourado. E daí, para a tarde, eu falei para ela, a gente quer falar sobre ser um pouco mais arrojado. Sim. Daí a gente escolheu outras cores, né? E escolhemos intencionalmente, né, essas cores. Por quê? Dificilmente, quando tem gravações, né, numa dos pensamentos, usa-se cor que destaca. E a Cris, como sendo a moderadora, a apresentadora do podcast, no meio de todos, dificilmente teria uma parte de cima com uma cor que chamasse a atenção. Então, naturalmente, eu nem comentei com ela, ela se destacaria através de um brilho. E nisso também ela pediu para mim, né? Então, muito das cores a gente não fala de certo ou errado, você fala de percepção e intenção. É a forma com que eu trabalho, né? Não existe um manual pronto. Como a gente fala sobre estratégia de brand, também tem uma estratégia pessoal, da nossa marca pessoal, que somos nós. Então, ela queria algo que criativo. Só que eu não poderia também tirar a essência dela, porque se a gente olha toda a construção dela, por mais que ela use cores, ela gosta do lilás, o lilás tem um significado junto a isso, ela queria uma combinação análoga dentro do círculo cromático. Então, uma das combinações análogas que eu misturaria suavidade junto com uma intenção, junto com algo que chamaria atenção, e não perdendo também a harmonia, seria colocar um verde que destacasse diante das outras cores, né, das outras profundidades das cores, por isso que ele tem mais brilho. E a gente fala muito dessa questão de combinação de cores, né? E as pessoas pensam, às vezes, não é da minha paleta e tal, mas quando você precisa pensar numa cor que você quer transmitir algo? Isso é muito engraçado, né? Porque igual eu faço coloração pessoal, ok. E existe, sim, as cores, toda cor tem sua temperatura, né? Ela pode ser quente ou fria, a profundidade, de ser mais claro ou mais escuro, e a intensidade dela, se ela é mais suave ou se ela é mais opaca. E quando a gente fala de cartela de cores, a gente pensa na primavera, verão, outono e inverno. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma cartela fria, com os tons mais escuros, porque a minha beleza tem tons mais escuros, não é toda suave. A Cris tem uma cartela, é um verão, um verão frio, né? Ela tem uma cartela que também é uma cartela fria, porém mais suave. Mas agora, por exemplo, na minha cartela não tem um laranja, porque o laranja é uma cor predominantemente quente, porque ela já nasce do vermelho com o amarelo. Agora eu quero transmitir a mensagem, né? Pensando na psicologia das cores. O que aquele laranja traz? Então, por exemplo, eu vou lá e sei que o laranja, pensando sem ser claro, sem escuro, pensando só na cor base, na psicologia, que existe um livro que chama Psicologia das Cores, da Evan Heller, que fala muito, até quando nasceu a cor dos piolhos, enfim, fala bastante sobre de onde nasceu as cores, os roxos, enfim. E aí, se eu não tenho na minha cartela, mas eu quero trazer aquela mensagem daquela cor. Eu não vou falar, nossa, eu não vou usar. Porque não tem na minha cartela de cores, eu não vou poder usar aquela cor. Gente, a gente pode tudo. Mais do que pensar numa harmonia cromática, é você pensar numa intenção que aquela cor vai transmitir para o momento que você está.
Então, bem mais vale usar aquela cor. Então, por exemplo, a cartela da Cris não teria esse verde, porque é um verde com muito brilho. E a cartela dela é uma cartela mais suave, embora fria, não é tão intensa quanto a minha, porque ela tem um contraste mais baixo do que o meu. Então, por exemplo, o óculos preto para ela não é o melhor dos óculos. Mas, qual que é a ideia? Trazer uma estratégia no olhar. Já chegou aqui e falou, você vai colocar o óculos, Falei, cadê o né? óculos? Até fui ver na sua foto, falei, será que ela tirou o óculos? Eu não estou sabendo. Falei, não, usa óculos. Então, tem cores que não são as melhores para harmonia. Só que quem disse que a harmonia é sempre necessário? Né? A harmonia é repetição, mas se eu quero trazer um impacto, então isso que a gente mais vale, né? Entender o que as cores comunicam, o que você quer comunicar, do que ficar preso a uma cartela de cores e no momento você não trazer aquela mensagem que você quer. Eu vou falar de novo dos modelos, mas assim, a gente vive agora numa era, né? Eu olho você de batom vermelho, eu com 13 anos, o primeiro batom que eu usei era vermelho, eu usava um lencinho, aquelas bandanas vermelhas, né? Hoje eu não consigo usar mais, ou me estranho com batom vermelho. Mas a gente vê tudo aquela coisa da tem que ser tudo a mesma cor, monocromático, clean girl e tal. Mas isso não fica muito sem passar realmente a tua intenção ali no teu look, quando você segue só esse modelo? Então, depende, né? Por exemplo, tem pessoas, eu atendo muitas mulheres quando a gente fala de posicionamento, de rede social. Muitas pessoas têm aversão um pouco ao vermelho. Isso é até assim, é pensativo, né? Já atendi muitas mulheres e muitas não usavam batons vermelhos por conta do que as pessoas diziam, né? Meus avós diziam que mulher que usa batom vermelho, X, né? Então tem cada história que eu já vivenciei. Só que também não adianta falar para toda pessoa colocar um batom vermelho, porque aquele vermelho pode não segurar, como outras pessoas pode criar o quê? Uma assinatura de estilo. Hoje eu até conversava com uma amiga de manhã, porque eu cheguei até um pouco mais tarde, e ela falou, Carol, você sempre está de batom vermelho? Não, tem dias que eu estou com batom mais claro. Mas tudo bem, de 7 e 5 eu estou com batom vermelho, né? Mas já virou uma assinatura de uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que combina para mim. Tem os tons do vermelho, o vermelho que eu uso sempre vai ser um vermelho mais cereja, porque se eu sei qual é a minha cartela, sei o que eu quero comunicar, porque eu vou usar um batom laranja. Não é necessário. Mas tem pessoas que não adianta. Não é porque ficou feio, bonito. Isso é pessoal de cada um. É porque não vai segurar aquela cor. Porque a cor transmite uma mensagem. Né? O vermelho, ele transmite onde... Com certeza, eu posso estar toda de preto. O primeiro ponto, se a cor é uma primeira percepção, onde vai olhar? Para a boca? Então, numa palestra, por exemplo, se eu estou no meio de um palco, eu vou colocar o batom vermelho aqui. Não vou pôr um cinto vermelho e nem um sapato vermelho. Porque onde eu quero chamar os olhos? Onde eu estou falando. E se as linhas comunicam também, falando de vermelho, quanto mais grosso, quanto mais fino, quanto mais reto, eu também estou comunicando uma mensagem. Então, todo mundo pode usar o que quiser, mas não é tudo que conversa com aquela pessoa. Então, eu nunca falo, sai usando batom vermelho, porque às vezes também você não vai segurar aquilo, e você vai sentir que não é você que está usando aquilo. E aí você passa uma mensagem, uma imagem de segurança, ao invés de usar as cores a nosso favor. Eu vim do mercado financeiro e sempre falava, não, usar sempre gravata azul, porque azul é positivo, vermelho é negativo, é perda, né? A Sandra me olhando aqui, era isso, né? Para os executivos e tal, né? Mas você acha que também tem isso, assim, de usar uma cor para tranquilizar mais ou usar uma cor para transmitir mais confiança? Sim. Por mais que, assim, as cores têm intenção, cada um usa as cores que quer, só que as cores não deixam de transmitir a mensagem que elas transmitam. Lógico, transmitem, lógico, tem todo um contexto. Né? Não é só colocar uma cor isolada ali e falar, não, tá, mas está transmitindo alguma cor. Então, se a gente sabe, tem pesquisas que mostram que o azul, porque assim, cor só tem 6. 7, se a gente colocar uma marsala, que a gente não consegue fazer ele. O restante não são cores. Então, as cores são as cores primárias ou as cores secundárias, junto às duas terciárias. O restante são os acromáticos. O preto nunca é neutro, porque ele perdeu, né? Se pensar em luz, pigmento, ele se perde. E o preto se destaca com as outras cores. Então, por isso que a gente fala preto, cor com cor, só que depende da intenção da estratégia. Se o azul, a mensagem dele é uma cor fria, então, por mais que você possa misturar um amarelinho, que vai ficar um azul mais quente, que você consegue aquecer ou esfriar uma cor, a base de intenção dele, ele é mais calmaria, ele é mais tranquilidade. Então, se você vai para uma reunião,
Se você quer estar ali, ó, bonito, já estrategicamente, sabendo o que você quer transmitir, qual que vai ser a mensagem, o clima daquela reunião, vai com um tom que seja um tom mais frio. Mas você quer fechar o negócio, não é azul, né? Calma, né? Então, só que depende também. Vai que seja um negócio assim com um perfil de cliente que sejam mais sérios. E você quer comunicar com aquele cliente. Tá. Né? Então, é melhor você usar as cores que transmitam esse tipo de mensagem. Então, o azul é uma cor boa, o verde é uma cor boa, até um lilás, não um roxo muito forte, mas um lilás também é uma cor. Você pode optar por qualquer tom sendo mais escuro, que você também vai trazer uma seriedade através. Por quê? Porque todo mundo está tudo de preto. Onde você vai pedir uma informação? Com alguém que está vestido todo de preto, que dá um semblante mais fechado, mais sério, ou alguém que está todo colorido? Colorido é mais festa. Né? Então, você pensar no que você está naquela reunião é interessante. Tem um estudo, mas não sei muito bem de onde vem a fonte, mas que diz que uma sala com o mesmo público, assim, tipo um casal, aí uma sala pintada de verde e uma sala pintada de azul. Aquele clima onde está o pessoal, perdão, de azul e de vermelho. Aquele clima que está o pessoal de vermelho é um clima que acaba ficando mais tenso, porque a cor comunica aquela energia, mesmo involuntariamente. Mas as escolhas também têm essa intenção. Então, eu não vou com um monte de maquiagem, não vou colocar as unhas todas coloridas, se a minha intenção não é chamar a atenção para aquele ponto. Então, a intenção está muito ali se você quer ter um impacto ou não também, sim, né? Sim. Então, se você quer ter um impacto, você pode até usar uma cor que não está habituado. Exatamente isso. Por exemplo, laranja. E misturar as cores, porque tem as cores análogas também, né? Que sim. aqui foi que eu quis usar, né? Azul e verde, né? A gente tem 2 pontos, assim, só voltando um pouquinho. Laranja, que eu falei. Eu não está na minha cartela, mas eu quero trazer uma intenção, porque eu achei que o laranja traz alegria. Só que eu sou uma pessoa introspectiva. Aí eu vou lá e coloco aquele laranja, misturo o laranja com azul, faço aquele carrossel de cores. As pessoas vão achar o quê? Nossa, que pessoa cool, que legal. Deve ser super conversadeira. Aí eu chego e falo, tudo bem, Cris? Aí você, tudo. Olha o ruído na comunicação. Porque eu achei que combina, porque eu vi no blog, que eu vi a pessoa dizendo que combina com aquela cor. Só que aquela pessoa não sou eu. Você vai passar um ruído errado. Uma comunicação não verbal que não é você. E nas combinações de cores é a mesma coisa. Então, por exemplo, análoga. Análoga, quando a gente pega o círculo cromático, que é essa rodelinha aqui, todo lugar, tipo, ela nunca muda. Ele é das mesmas cores, a moda usa, o brand usa, as marcas usam para comunicar alguma coisa. E aí você consegue fazer as combinações pensando nas cores que estão do lado. Então, por exemplo, a Cris, ela usou uma combinação análoga, que é uma combinação que tem cores, porém ela não é tão impactante como uma combinação complementar. Então, as combinações análogas são as cores que estão do lado. Então, por exemplo, ela está com azul, com amarelo, a gente lembra do Brasil, né? E o verde, que são cores que têm combinações. Então, por exemplo, para eu fazer um azul, ele nasce puro, mas para eu fazer um verde, eu fui lá e coloquei um azul com um amarelo. Né? Acho que é isso. Fiz o verde. Então, são cores que estão do lado. Ela é uma combinação análoga, que não tem impacto, tem criatividade, mas não é tão chamativa como uma combinação complementar, que são outras combinações dentro do círculo cromático. Só que a diferença de tom também, ela altera para ter harmonia ou para ter destaque. Saindo um pouco das cores, assim, como que você acha que dá para equilibrar o estilo pessoal com o estilo profissional para passar, né, um posicionamento, uma construção? Como unir os dois, né, sem perder a essência? Né? A gente falou muito aqui de autenticidade, sim. Então, como fazer esse estilo? Estilo pessoal, a gente já fala, né, é muito pessoal de cada um. Né? Quando a gente se apega na palavra, tem os estilos casual, o estilo romântico. Quando a gente vai numa loja, a gente não tem separado. Estilo romântico, na prateleira. Estilo moderno. Estilo sexy, não tem. Você tem que pensar nos elementos que aquele tecido, aquele caimento traz. Então, quando a gente fala de estilo pessoal, de moda, enfim, é uma expressão. Né? A gente está falando de cultura aqui, né? A forma repetidamente de algo. Então, o que é mais importante? Se você sabe que um tecido com um caimento mais leve, com ondas,
com cores mais claras, traz mais delicadeza. E você é uma pessoa que seja mais delicada na sua maioria do tempo, e o ambiente que você trabalha também consegue segurar aquilo, você consegue misturar, você não vai deixar de ser você, você se adapta ao ambiente, mas você não pode perder a sua essência. Não é para você vestir só a empresa que pede uniforme, mas tem que usar o uniforme da empresa, enfim. Só que mesmo com o uniforme, você pode fazer adaptações que você não tire o seu estilo. Um acessório. Você pode pôr acessório, você pode brincar com óculos, você pode usar um calçado, você pode usar um cinto, você pode trazer algo que traz a criatividade. Ao mesmo tempo, você pode trazer mais sobriedade dentro do que você veste. Mas o importante é você não pensar, nossa, meu estilo é um estilo moderno, meu estilo é um estilo casual. Eu, por exemplo, eu gosto de peças diferentes. Qual é o meu estilo? Eu trabalho com consultoria, com estilo há mais de 6 anos. Eu não tenho, me vejo, cada hora eu posso me ver em um estilo. Diferentemente, assim, eu não uso muitas coisas muito leves, eu gosto de caimento de ombreira, eu gosto de sapato diferente, eu gosto de calças mais largas. Só que isso não me coloca no lugar de um estilo. O que importa é você conseguir se identificar, conhecer o que você quer transmitir e usar os elementos da roupa para comunicar aquilo que você deseja. Isso você consegue adaptar dentro de um ambiente profissional, mantendo, de fato, as características externas através da sua roupa, do que você gosta, e também trazer o seu conteúdo, a forma que você se comunica, a forma que você se expressa. Quando eu dou algumas palestras, eu trago um exemplo. Por exemplo, se eu chegasse aqui com uma roupa toda clarinha, um tom azul bebê, tipo azul céu, com os caimentos de rendinha, um sapato de bico redondo, um lacinho no cabelo. Você fala assim, nossa, essa pessoa parece delicada. Ah, vou comunicar com as pessoas, né? Eu vou colocar alguma coisa a mais assim. Aí, quando eu começasse a falar, eu estou me segurando aqui com o microfone, porque eu não tenho muita habilidade com os microfones, porque eu mexo muito as mãos. E aí eu começasse a me expressar com um tom de voz mais forte da forma que eu estou. Em primeiro momento, vocês poderiam pensar assim, alguma coisa está estranha. Por quê? Porque a minha forma de vestir, a forma de vestir que eu estaria, com aquele azulzinho clarinho, com a minha entonação, com a forma de eu me movimentar, não estaria em sintonia com quem realmente eu sou. Então, ninguém vai esperar algo diferente quando eu começo a falar. Vai passar uma insegurança. Aí eu vou acabar passando o quê? Um ruído na minha comunicação, 93% já vai ter formado uma opinião, já vai ter criado uma pré-impressão sobre mim, aí eu vou ter 7% só para mostrar, de fato, o que eu entendo, o que eu sei falar. Não que eu não vou conseguir? Vou, mas é mais difícil. É mais fácil estar tudo alinhado. A movimentação, que a gente fala de 38% da nossa comunicação, ela é não verbal, é sem eu falar nada, é só eu parar no lugar. 55% é como eu me visto e 7% do que eu falo. Tudo é conectado, mas se está tudo mais conectado ainda, é mais fácil para vocês criarem uma confiabilidade e pessoas se conectam com pessoas, né? Ainda mais hoje, quando a gente fala de tanta informação, quanto mais conexão eu tiver e quanto mais eu conseguir transmitir verdade, fica mais fácil para eu unir, por exemplo, o meu estilo pessoal com o meu ambiente de trabalho. E é muito bom, porque às vezes as pessoas ficam, mas qual é a paleta? Qual é a cor que eu uso e tal? E as pessoas esquecem do básico, né? E o cérebro da gente é muito preguiçoso também, né? Então, ele gosta de se acostumar. Então, às vezes a pessoa, eu estou usando o mesmo. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que já veem o roxo, já sabem que sou eu. E tá tudo bem, porque a pessoa não precisa pensar, Cris, que estilo que é, que cor que ela gosta. E a gente gosta, a gente tem o cérebro preguiçoso, a gente gosta das coisas que são fáceis, da gente já dispor ali, da gente imaginar. Então, acho que é muito bom pensar na comunicação também. Sim. Se for facilitar, se você já tem uma marca, já tem uma cor ali, usar essa marca, ou então coisas que realmente passam a mesma mensagem. Imagina, né? Se as empresas usam um manual da marca, tem um brand, porque nós, réis mortais, vai ficar perdida, caçando, né? Caçando. Ó, eu me perdi quando eu comecei, aqui é um relato, na consultoria. Eu falei, poxa, eu quero algo que não seja esquadrão da moda, sabe? De falar, tá errado, joga fora. Eu sempre fiz, nunca tive condições. Minha mãe sempre falava, ficou bem em você, porque eu sempre fiz o meu próprio estilo, misturava minhas coisas, pegava meu lenço, colocava na bolsa, fazia sempre as minhas coisas. E quando eu quando eu me formei, né, fiz a primeira formação de consultoria, eu comecei, falei, nossa, minha cartela tem um monte azul, eu fico belíssima com esse azul royal. Comecei a usar azul, só usava azul.
Todo mundo me via, mandava o azul. Então, eu criei o quê? Uma assinatura de estilo. Ok, só que onde eu me perdi? Não foi no azul. Foi como eu aprendi a usar o círculo cromático e as cores, eu sempre tive facilidade nessas escolhas, eu comecei a andar toda colorida. Tem muitas fotos, tem muitos vídeos assim que eu estava com uma tiarinha, uma blusa com uma gola vermelha, o verde, mas eu usava igual pavão. Eu comecei a andar toda colorida. Ficava legal? Legal, porque eu estava usando as cores certas, eu conseguia me segurar essa imagem, mas não era eu. Quando eu voltei a usar os tons mais neutros, como eu uso, usar os detalhes, usar o que eu gosto de formas, tudo, tinha pessoa que fala assim, nossa, Carol, mas ficava tão bom usando colorido, mas não era eu. Então, não é porque, e eu já sabia de intenção, de cores, de formas, de tudo. Então, muitas vezes, hoje as pessoas perguntam, Carol, ficou bom? Eu não sei, eu não consigo dar a minha opinião, eu não consigo olhar para um look e falar, ficou bom? Por quê? Eu não sou a dona da verdade. Como que eu vou saber se ficou bom se eu não sei qual é a intenção que você tem através daquele look? Quanto que a gente conversou? Nossa, a gente trocou um monte de foto. Aí ia ter um blazer rosa. Ela falou, não, mas você está se sentindo bem? Ah, mas você quer passar isso? Eu não sei o que. E daí foi indo. Então não é assim. É muito fácil eu virar e falar assim, ah, tá feio. Se eu não vou resolver em um segundo, não fala nada. Eu sou desse princípio. Carol, eu escolhi essa roupa porque eu quero ir num evento. Tá legal? Fala, puta, que legal. Que tipo de evento? Você vai pro palco? Você não vai? Não sei o quê. Você gostou? Você sentiu à vontade? Que é o mais importante. Por mais que a gente fale de cores, de textura, de forma, de tudo, você se sentir bem na sua pele, no que você veste, você vai ter a segurança de falar para o mundo quem você é, de contar a sua história para o mundo. Carol, muito, muito obrigada aqui por passar o conhecimento. Espero que você também tenha entendido um pouquinho mais de cores. Senão você segue lá a Estilo Carol Cardoso, né? Para entender mais sobre estilo, como a comunicação também é importante pensar nas cores. E esse é mais um episódio da temporada do A Conversa que Vira Pauta. E eu espero você no próximo episódio.